E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Resenha em Dose Dupla. Eu sou a Milena. Eu sou o Giovanni, eu sou o Giovanni e bora resenhar. Apesar de sim, tá todo mundo, enfim, mas bora resenhar. De zero a 10, eu tô nota 2, Tá porque bom, o meu nariz está ruim, eu acho que eu estou gripando, o carisma tá lá embaixo por causa disso, o corpo tá cansado, mas nós estamos aqui trabalhando, né? Porque vai fazer o quê? Dá pra gente mandar uma carta pro patrão e falar libera nós? Não dá, porque o patrão é nós. porque não, o patrão não paga nós. Mas o patrão é nós. Então, mas ele não paga. Então, mas não dá, né? A gente tem que trabalhar. Mas hoje a gente vai fazer resenha de culto, não é? Isso, tá Isso. bom. Apesar de você não querer falar do cu de Páscoa, porque você, de acordo com você, só pregou a Páscoa, então não tem nada demais, né? Não foi isso que eu falei. Mas vai, Então você fala fala do você. anterior, você fala do anterior e eu falo do da Páscoa, então. Tá bom. Então bora. Pode falar você primeiro. Posso falar do anterior? Então, é que esse Claro. culto, o culto passado foi o culto de Páscoa, aqui na C3, quem pregou foi o pastor Sidney, e ele falou basicamente da Páscoa. Que Falando da Páscoa, é outro culto que você tem que Calma, eu vou falar. falar do outro, calma, é que o mineiro não consegue ir direto ao ponto, ele tem um caos pra contar. Entendi. É que, E na aí, verdade, gente, deixa eu ah, explicar. Ela quer falar do outro culto, que o outro culto teve uma apresentação, ela apareceu na frente, ela estrelou, entendeu? Ela quer contar pra vocês. Brincadeira. mas o pastor falou da Páscoa e ele falou da Páscoa tanto lá em Êxodo, né, a Páscoa mesmo, e veio fazendo então essa relação com Jesus. Ele falou bastante sobre essa esperança da ressurreição. Foi bastante sobre isso. Mas tem um ponto muito interessante que foi pregado no domingo do dia 13 aqui na C3, que a pastora Laís pregou, que ela falou sobre as mulheres terem ido ao túmulo de Jesus ali com os seus perfumes, né? Com os óleos ali para ungir Jesus. E aí ela falou que esses óleos, né, eram usados para mascarar o mau cheiro, né? Então eles iam ali fazer aquele embalsamento, né? Jogar aqueles perfumes e tal para mascarar ali o mau cheiro do corpo dali de Jesus e que as mulheres fizeram isso. E aí ela falou que muitas vezes nós fazemos isso também na nossa vida, né? Nós queremos perfumar algumas coisas ao invés de levá-las a Cristo, né? E nós precisamos estar dispostos a abrir as nossas feridas, a abrir aquilo que tem nos incomodado, né? E não mais mascarar, né? Jogando perfume para aparentemente a gente estar perfumado, né? Mas a gente sabe que se chegar perto cheira a morte. Então, ela falou sobre esse lugar de nós abrirmos a nossa vida de fato para Cristo e deixar Cristo nos chamar pelo nome. E aí ela falou sobre quando as mulheres estavam lá, e Maria vê ali uma figura que ela pensa que é o jardineiro, né? E ela pergunta onde colocar o meu Jesus, e O era, né, jardineiro, Cristo. Hã? o jardineiro é Jesus. Isso, e as árvores somos São nós. Manuel. E aí o jardineiro chamar pelo nome, né, Maria, e quando o jardineiro fala, né, o nome de Maria, Maria então reconhece, né, Rabone, ela declara que ele é o mestre. E aí ela falou muito sobre esse lugar que nós precisamos ir, abrir as nossas feridas, largar ali os nossos perfumes, as nossas máscaras e ouvir ele nos chamar. E quando ele nos chamar, que a gente esteja apto a responder também, né, mestre, estar disposto a ouvir a voz dele e ser conduzido naquilo que ele, por onde ele quer nos levar. E eu achei isso muito legal, muito forte, porque a Páscoa também é sobre isso, né? Sobre a gente, de fato, desfazer de quem a gente é, ouvir a voz de Cristo. Então foi muito bom. Foi sobre É isso. isso? Muito bom. E a apresentação? Ah, teve uma apresentação que foi a Aurora, né? Chama O Fabuloso Tesouro de Páscoa. E aí teve a Hum, Aurora, que fui eu, olha aí. que era uma exploradora de tesouros. É tipo Dora Aventureira. Tipo a Dora Aventureira. A gente queria pôr Dora, mas aí achou melhor a Aurora.
Mas foi basicamente isso. Se eu conseguir, eu vou pôr uma foto aqui da Aurora. E aí, a Aurora era uma exploradora de tesouros, e de onde ela veio, a mãe dela contava algumas histórias para ela de um livro que era um tesouro muito precioso, mas ela não tinha todas as páginas desse livro, ela não podia ter acesso a esse livro de onde ela veio. Então, a Aurora vai explorar por vários lugares até ela encontrar esse tesouro. Ela chega lá na igreja, encontra esse tesouro, que é a Bíblia. E aí ela conta um pouco do que a mãe dela falava sobre a Bíblia, da preciosidade da Bíblia, da preciosidade dessas histórias, de como as histórias são verdadeiras. E aí a Aurora falando sobre essa questão de valorizar a Bíblia, né, de ter ela como um tesouro, ela conta uma história que ela gosta muito, e essa história é a história da Páscoa. E aí a gente contou a história da Páscoa, as crianças vinham, né, tipo, vinha de é que a Aurora fala que não é sobre coelhos, não é sobre ovos, não é sobre isso. E aí vem os coelhos, né? Depois vem Jesus, vem as mulheres no túmulo. Aquele teatro de Páscoa básico que vocês conhecem, deve conhecer se você é crente. E a gente fez com as crianças, foi bem legal. Foi bem legal. Foi bem legal. Mas é uma outra forma de apresentar também. Eu até te perguntei, eu te zoei no início, mas é porque a gente fala das coisas e às vezes o pessoal aí, as 5 pessoas que assistem, no máximo aí, às vezes quer fazer alguma coisa na igreja, pega uma ideia aí e sai, né? É É uma verdade. também, É, entendeu? esse o Fabuloso Tesouro de Páscoa foi um teatro infantil mesmo, né? Não teve muitas coisas. A Aurora tinha ali aquelas primeiras falas sobre a importância da Bíblia, interagia com a igreja, mas depois foi mais uma narração, porque ela tá contando a história e a história tá acontecendo, no fundo, né? Com as Ele, crianças. esse teatro tá aqui nessa plataforma? Cara, eu acho que tá. Se tiver, eu Ah, vou pôr na descrição o link da igreja. Se entendi. tiver. É que é Tá. diferente do musical que teve no final do ano, que aí foi mais elaborado, aí foi mais tempo, e aí é uma Todas as ideia criações do Felipe diferente. ficam, ficam, No YouTube? ficam, não ficam? Ficam. Então, ambas então ficam. É porque às vezes né, vai que a pessoa gostou É, que mas é. isso é legal mesmo que você falou. Já que nós estamos na igreja, vamos, né, participar da igreja ajudando também, pessoal. Sim. É, aqui eu vou falar do domingo de Páscoa, gente. No outro, mas é porque você, rapidamente comentando sobre o que você falou, eu lembrei das vezes que eu vou sair com a Manu e a Camila. Para quem não sabe, a Camila é minha esposa, a Manuela é minha filha. E às vezes a Manu ou não tomou banho ainda, ou a gente tá saindo na pressa, ou deu aquela gofada antes, a mãe besunta ela de perfume e vambora. Bora. É isso aí. Bora. Né? Enfim, essa é uma coisa também que eu achei, que eu lembrei que, de fato, assim, é tão comum, né? Que a gente vai lá e faz de outras formas. Aqui, domingo de Páscoa, acredita que pregou sobre a Páscoa? Brincadeira. Foi. Pregou-se sim sobre Páscoa, óbvio, mas o pastor ele não teve esse foco necessariamente. Quem pregou foi o Marcelo Neves, eu gosto muito do Marcelo até. Depois, no final do culto, fui lá, falei com ele, pastor, valeu a palavra, bom, isso aqui, eu gostei. Então, e ele pegou um texto onde estão procurando o corpo de Jesus, né, na verdade. Tipo, é onde o colocaram, onde ele está, não vou lembrar o texto exato agora. Como a gente já falou, não tem roteiro, então é a minha lembrança mesmo do culto. Então, algum texto lá que perguntava de onde ele estava, ele introduziu ali trazendo como, desde o Éden, o ser humano está tentando se reconectar. Só que a pergunta desse texto é a mesma que a gente acaba tendo que fazer, mas onde está? Onde que está Jesus para eu poder encontrá-lo? Onde que eu posso encontrar Jesus? Então ele trouxe ali alguns paralelos de onde não encontrar e onde encontrar Jesus. Trazendo, por exemplo, você não vai encontrar Jesus na religiosidade. Você vai encontrar Jesus no relacionamento. Você não vai encontrar Jesus nas informações. Você vai, enfim. E fui trazendo esses pontos, né? Eu tive um pequeno momento que eu perdi um pedaço que eu fui trocar a fralda. Uhum. Então, né, hoje na célula que eu vou redescobrir esse pedaço que eu perdi, que eu não assisti depois online. Mas fala exatamente sobre essa busca de reconexão
E às vezes a pessoa procurar no lugar errado, né? Onde a gente já falou coisas aqui que ele praticamente pregou lá. Quando a gente fala do chega de regras, por exemplo, fala, olha, você não vai encontrar Jesus na regra. Né? Jesus ele não colocou um monte de ponto, se eu fizer isso. É porque ele bateu bastante na tecla da religiosidade, mas foi desmembrando isso, né? De como, olha, se eu fizer isso aqui, ele vai me abençoar, né? E ele comentou, né, de que às vezes você não gosta quando seu filho te faz um elogio só para te pedir alguma coisa, ou quando o amigo fala, nossa, você tá tão. Vou pegar aí o texto, o vídeo que você colocou lá, Milena, no seu Instagram, né? Nossa, Milena, você emagreceu tanto, nossa, que você podia me dar, tipo assim, te elogiei só para poder, sabe? Tentar. E a gente faz a mesma coisa com Jesus. Jesus, já cumpri as regrinhas, já li a Bíblia, já fiz. Tem como você me dar uma bênção agora? Né? E o Jesus ressurreto não está nisso, né? Ele comenta, inclusive, da lei, de como a lei lá atrás tinha algum estabelecimento, mas como Jesus vem, e aí sim, falando da parte de Páscoa, ele vem, rasga o véu e não tem mais essa necessidade. A gente já pode entrar, né, no Santo dos Santos e ter relação com ele, viver com ele, poder ter relacionamento com ele. Eu ri, né, porque ele até terminou lá o apelo dele, falou, não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja, se você já fez seminário, se não fez, quero saber se você quer ter relacionamento, se quer encontrar esse Jesus do relacionamento e não Jesus das regras, né? Achei bem legal essa parte. E sobre algo diferente da igreja, como ideia, inclusive eu tenho que achar para quem que eu vou entregar isso, a igreja fez esse negocinho que eu achei legal, cara. Tá aparecendo? Tá, Um jornal abre bem ele. completinho mesmo, Abre ele bem normal, pra completão. eles verem que é tamanho de jornal mesmo. Isso. Assim, ó, bem completão, assim, jornal. Mas assim, todo voltado pro tema Páscoa, a manchete, túmulo encontrado vazio, o preço do jornal é que o jornal já foi pago, né? E por aí vai, tem mais um monte de coisa aqui, copiando um jornal mesmo, né, o obituário com os discípulos que morreram, entrevista com testemunhas, né, pegando textos bíblicos, Uhum. aquela coluna que todo jornal tem, os colunistas do jornal são os profetas ali, que tem algum texto do Antigo para trazer também. Classificados são palavras para quem está buscando uma palavra e não um emprego, né? Sobre ansiedade, sobre tristeza, sobre alguma coisa. Pô, ficou bem legal, uma ideia bem legal. E a ideia é que a gente possa dar isso a alguém que ainda não descobriu que o túmulo está vazio ainda. Então, nossa, super legal. Achei que eles tinham feito para vocês, ou que tinha relação com a É para pregação. entregar o jornal para alguém. Nossa, É para muito entregar bom. o jornal para alguém. Esse Muito jornal é bom. para a gente ser um jornaleiro, né? Amei. Inclusive, eles colocaram um vídeo lá de um jornaleiro deixando o jornal na porta de alguém. E aí foi fazer a entrega. Mas bem legal. Foi uma forma diferente também da gente pensar o evangelismo, de falar sobre isso, né? E não foi uma abordagem da pregação que travou lá no conto, e não que isso seja ruim, tá, gente? Não que isso seja ruim. É uma conversa até anterior da minha. Pregar sobre a Páscoa não é um problema, Uhum. mas é só porque a abordagem foi diferente, então eu achei legal trazer aqui também, a gente poder falar. Mas é isso, foi isso que pregou Muito lá. bom. Conta aí o que o seu pastor, pastora pregou aí no, na Páscoa. O que que ele falou? Se foi, se teve teatro, o que que teve diferente? Vamos dar as ideias aqui para os irmãos, para a gente ir Um aperfeiçoando ano aí. para a próxima, né? A gente já precisa pensar. O que vai Mas fazer? você concorda comigo que a Páscoa é a principal data do calendário cristão, né? Sim, Tá. mais do que o Porque o nascimento. pessoal ama tanto o Natal, eu falo Não, assim, eu cara, amo os dois. Eu amo os dois. Eu confesso para você que aqui na C3 não faz isso. Eu não sei se faz aí na Alcance, mas não tem aquele culto de sexta-feira, né? Que na não, Metodista tinha. sim. Eu confesso pra você que eu sinto falta da gente ter esse tempo da sexta-feira, de pensar sobre a morte, de refletir sobre isso, da gente entender que era pra ser eu. Eu até postei no meu Instagram. Era pra ser eu, mas você me amou, né? Era pra ser eu, mas se entregou. Porque, tipo, Ah, eu sinto falta disso.
desse coisa, porque na nossa vida nós temos muitas sextas-feiras. A gente vive muitas sextas-feiras na nossa vida. E a gente precisa ter essa expectativa, sabe, de que Jesus vem no domingo, né? Então eu gosto desse culto, embora não tenha aqui, eu sinto falta. Então na sexta eu acordei, tava vivendo, e aí, pum, veio a minha Ó, memória. Jesus morreu. Cara, aquilo me deu uma bad. E eu fui orar. Fui orar, falei com Deus. Aí depois fiz uma mesa com cruz, né? Enfim, uma mesa temática ali de Páscoa. A gente falou sobre isso no café, eu e o Saulo e o amigo nosso que estava aqui. essa Eu parte eu me acho. lembro é bem calendário litúrgico, gente. É, Para quem não sabe do que eu estou falando, são datas ali, nananã, é. e a igreja meio que segue para fazer uma liturgia, né, para Mas montar. eu gosto. Eu Mas sinto com falta. relação à Feira Santa, eu sou bem calendário litúrgico também. O resto, Não, não ligo. sim, também não. Mas a sexta, sábado e o domingo ali. A quinta, né? A quinta entraria também, se a gente for fazer uma ceia, né? Um lava-pés. Tá. É. Entendi. Tipo, são coisas que a gente precisa pensar, mano. Porque senão a gente passa aqueles dias e a gente tá aproveitando o feriado. Mas, ó, já que nós estamos na discussão, eu acho que muitas vezes o mundo evangélico. Nossa, a crítica nada a ver, tá? Mas, assim, acho que tem medo, às vezes, de confundir com a Semana Santa Católica, sabe? Mas, mano, nada a ver, é isso mesmo. Entendeu? É, É isso mesmo. Mas é isso mesmo, não tem dificuldade, é. não. Eu Eu acho que aí confesso que eu eles sinto mandam falta. bem. Aí eu acho que eles mandam bem. Sim, que O eles católico trazem manda bem. significado, né? Manda bem. Relembra o significado. Sim, sim. Apesar de ser uma paixão. Não, eles começam desde o domingo de Ramos. Sim, é uma semana. Entendeu? Na verdade, Parabéns a você é verdade. sobre isso. O É. resto, depois a gente discute. Depois a gente É que conversa. lá em Santos Dumont, eu não sei como é em outras coisas, né? Mas lá em Santos Dumont tinha uma época, eu nem sei se é feito assim, gente, porque tem tanto tempo. Mas tinha um tempo que na sexta-feira é que eles colocavam Jesus no caixão. Aí você passava pelo caixão e via ele lá. É sério. É sério, eu era criança, eu lembro. Eu lembro, eu era da católica. Isso não, É. isso não. Aí, tipo, Meu eu não Deus. sei como é feito nos outros lugares, mas lá em São Simão já fizeram assim. Isso aí é meio ruim. Mas essa lembrança que eles trazem realmente é excelente. A gente precisa fazer mais, eu acho. Ai, ai, tá Eu bom. sinto falta. Eu até comentei Gente, isso aqui na igreja, eu sinto falta. é isso aí. Gente, Jesus não tá no caixão, tá? Tá vivão. Jesus já tá vivo e agora é a nossa hora de viver a vida dele. Amém? É isso. Amém. Amém. Muito bom. Gente, é isso. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau.